Muito boa noite, amigo ouvinte e você telespectador do Conexão Fé e Vida no YouTube. Você amigo ouvinte da Rádio 98 FM, também do programa Conexão Fé e Vida. Boa noite, bem-vindos. Estamos aqui hoje com a doutora Rosemary e a doutora Brenda. Doutora Rosemary, que faz parte da Comissão das Mulheres da OAB. Boa noite, doutora. Boa noite, Brenda. Bem-vinda à Conexão. Nós iremos falar aqui hoje, bater um papo sobre o Agosto Lilás, né? O Agosto Lilás, que nós vamos aí estar chamando você, amigo ouvinte, para se conscientizar da violência contra as mulheres. Doutora Rosemary já esteve presente logo no começo do Conexão, lembra, doutora? Sim. Você esteve conosco, foi muito bom, e falou justamente sobre esse tema. E nesse ano, será, amigo ouvinte, que diminuiu ou continua aí, né, essa coisa horrorosa, né, de o homem achar, ou a própria sociedade ver não fazer nada da violência contra as mulheres? E para começar, né, quero já começar a fazer uma pergunta para vocês duas. O que representa o Agosto Lilás e por que essa campanha é tão importante para a sociedade brasileira, doutoras? Bom, o Agosto Lilás ele foi instituído, né, como um mês para o combate à violência contra a mulher. A gente sabe que a violência tem que ser combatida, né, todos os dias, mas o Agosto Lilás ele veio ser instituído para reforçar, né, essa campanha contra a violência, né, contra as mulheres. E é no mês de agosto, porque em agosto que foi instituída a Lei Maria da Penha. Inclusive dia 7 de agosto, nós completamos 20 anos da Lei Maria da Penha, né? A Lei Maria da Penha ela entrou em vigor dia 7 de agosto de 2006. Então temos aí 20 anos de caminhada dessa lei contra, né, a violência contra as mulheres. Muito interessante o assunto, né, amigo ouvinte? Fala sério, né? Doutora, quando nós falamos em violência contra a mulher, muitas pessoas pensam apenas na agressão física, né? Quais são os outros tipos de violência que a lei, né, reconhece também? Pois a lei, né, ela não aborda tão somente a violência física. Nós temos a violência física, a violência psicológica, né, a violência moral, a violência patrimonial e a violência sexual. Então, nós temos dentro da lei cinco tipos de violência contra a mulher. Uhum. Tá. E muitas mulheres, né, demoram anos, né, para denunciar todos esses tipos de violência, né? Sim, sim. Quais são os principais motivos que levam uma vítima a permanecer em uma relação abusiva e não denunciar, não falar nada? Olha, Maurício, eu vou falar a verdade. Muitos casos, aqui em Nova Serrana até que não tanto, mas muitos casos de violência, a mulher não denuncia pela questão da dependência patrimonial. Dependência patrimonial e a dependência emocional. A dependência emocional seria mais naqueles casos que a mulher, mesmo ela tendo condição de sobreviver sozinha, ela se sente ali num ciclo, numa dependência do agressor, presa emocionalmente, que ela não consegue sair. Mas temos casos também de mulheres muito vulneráveis financeiramente, né, que elas não conseguem sair da dependência patrimonial. Inclusive, uma das violências, né, que está prevista na lei contra a mulher a dependência patrimonial, a violência patrimonial. Então, essa dependência patrimonial, ela prende a mulher naquela relação ali, né? E aí a mulher, ela se vê sem condições de sair daquele relacionamento. Manter, né, se sustentar. Né? Muitas vezes por causa de filhos, né? Muitas vezes por causa do patrimônio. A gente vê muito casos de maridos que colocam tudo no nome de parentes, de outras pessoas, de familiares, e acaba prendendo a mulher naquele relacionamento.
e às vezes a mulher sai com uma mão, quando ela consegue sair, sai com uma mão na frente e outra atrás. Sem ter nem onde ficar. Sem ter nem onde O cara ficar para percebe- tentar sobreviver. Ele percebe essa vulnerabilidade, né? E se aproveita disso. Isso, se aproveita dessa situação e prende a mulher ali naquele relacionamento. E a mulher muitas vezes está apanhando, está tendo uma violência psicológica, às vezes até uma violência sexual, e ela não consegue sair, porque como que ela vai fazer? Morar onde? A gente, filhos, pra onde ir. A gente vê casos que às vezes a mulher sai mesmo sem nada, onde ela prefere preservar a vida do que ficar num relacionamento. Mas a gente sabe também que não é fácil, né? Ela é Deixar tudo pra trás. totalmente abusada, né? Porque Sim, ela sofre ali, já está sofrendo às vezes a violência física e passada psicológica pra trás, né? e ainda passada para trás Sim. na questão do patrimônio, que é onde a violência patrimonial. E como que familiares, amigos, né, e vizinhos podem identificar os sinais de que uma mulher está sofrendo, né, violência e como podem ajudá-la sem colocá-la em mais risco? Existe uma forma? Olha, existe sim. A questão da violência, ela começa muito sutilmente, né? Sim. Ninguém, da noite pro dia, do dia para a noite, resolve agredir e se tornar um feminicida. Não existe isso, né? Só se a pessoa realmente teve um surto e ele pratica ali um feminicídio. Mas, geralmente, a mulher ela vem sofrendo violência psicológica, né? Então, pequenos atos que a família pode identificar, né? Por exemplo, quando afasta os familiares, né? Não deixa a mulher ter contato com familiares, né? A mulher vê, assim, a mudança de comportamento dela, de às vezes, era uma pessoa que conseguia, que se arrumava bem, que andava bem arrumada, a mulher passa a já não se cuidar, se retrair. Às vezes a mulher, o marido fala que a mulher não pode, por exemplo, estudar. A mulher é obrigada a largar uma faculdade, os estudos. Isso. Então isso tudo, os familiares e amigos, eles podem observar, identificar e tentar ajudar, né? Nesses casos, quando está mais no início, é bem mais fácil, porque aí a família conseguindo identificar, ela consegue até que essa mulher faça uma medida protetiva, né, faça um acolhimento para ela sair dessa relação abusiva logo no início, porque depois a situação vai se complicando tanto que às vezes a própria vítima não quer sair do relacionamento, entendeu? Da situação. Já está muito afastada dos amigos, dos familiares. Aí já não está conseguindo mais nem sair e às vezes até os familiares têm uma certa dificuldade de chegar ali naquela mulher e fazer esse acolhimento e dar, né, essa ajuda. Houve alguma evolução ao longo dos anos, né? A Lei Maria da Penha, até falamos antes, né, de começarmos aqui, né, o nosso podcast, né? Qual é o impacto dessa Lei Maria da Penha, né, na proteção das mulheres desde sua criação? Que é favorável junto com os vizinhos, com os amigos, familiares, ela veio para ajudar, né? Mas qual que é o impacto dessa lei hoje? Olha, um impacto muito grande, tanto que você pode ver nas estatísticas, né? Nós participamos de conferências sobre violência, né, contra a mulher, que a gente vê onde tem mais pedidos de medidas protetivas, que as mulheres, os juízes concedem mais às mulheres essas medidas protetivas, os índices de feminicídio são mais baixos. Então, onde a mulher não pede a medida protetiva, ela não busca essa rede de apoio, igual, por exemplo, a gente tem o CRAM, né, que recebe a mulher, faz o acolhimento, se for preciso, leva a mulher para outra cidade para sair dessa situação, ali quando é uma situação muito grave de violência doméstica. Acolhe os filhos, né? Isso, acolhe os filhos também. Então, assim, se a mulher não busca essa rede de apoio, não busca essas medidas protetivas, você pode observar que o feminicídio, o índice de feminicídio é muito mais alto. Então, assim, a lei, ela veio realmente, assim, para ajudar,
Tem havido muitos casos de feminicídio? Tem havido muito. Não é o que a gente queria, né? De tentar reduzir o máximo possível aí. Mas a lei, ela é muito importante, né? Para poder realmente inibir. E a gente tem visto também, nos casos de homens que participam dos grupos reflexivos, que tem surtido muito efeito. Porque tem muitos homens que às vezes nem sabem, né, que praticam violência. Olha só. Entendeu? Às vezes pratica violência contra a mulher e nem sabe que está praticando. Porque não é só violência física. Psicológica, psicoemocional, tudo. Sim. E quando ele participa desse grupo reflexivo, lá ele vai estudar, ele vai passar por psicólogos, tudo. Então é um grupo só de homens. E ali ele vai aprender e vai refletir sobre aquela conduta dele para que também não se repita. Então a lei, ela tem um impacto muito grande, tem muitas ferramentas e ela é uma lei muito importante. Eu estou falando com duas advogadas, amigo ouvinte, e o mais interessante é que uma delas faz parte da Comissão das Mulheres, né, doutora Rosemary? Qual é o papel da advocacia e da comissão, né, no acolhimento, na orientação e na defesa dessas vítimas? Há um trabalho específico? Acredito eu que todas as advogadas, né, por si só, quando pegam um caso, elas têm a empatia de se colocar naquele lugar, né? Mas existe algo específico aqui na comissão, doutora? A comissão da mulher advogada, ela trabalha mais com a questão das advogadas mesmo. Mas a gente também, né, tem o nosso trabalho social como advogadas, né? Esses dias para trás mesmo, em julho agora, a gente teve um caso de tentativa de feminicídio aqui em Nova Serrana. Então, eu e a doutora Brenda estamos acompanhando a vítima, né, de forma gratuita. Nesse caso, né, foi pedida uma intervenção da Comissão das Mulheres Advogadas. Eu, como presidente, né, procurei a vítima, ela já tinha sido acolhida, né, o CRAN estava já fazendo um trabalho com ela. E aí a gente acabou entrando como advogada da vítima para auxiliá-la nas questões jurídicas que ela vai precisar resolver, né? Então, assim, não deixa de ter um trabalho social da OAB, né? Porque a OAB, ela não trabalha só para o advogado. A OAB também, ela tem o seu trabalho social, né? Ela trabalha também com a sociedade. Maravilha. E, assim, a gente vê vários, né, comentários, né, sobre isso, a sociedade em geral tem alguns mitos, né? Existe algum mito ou alguma informação, né, equivocada sobre violência, né, doméstica que você gostaria de esclarecer para os nossos ouvintes? Algum caso, alguma coisa assim, para deixar claro assim? Às vezes, assim, não sei, tem casos, por exemplo, de medidas protetivas, que a mulher recebe a medida, ela acha que aquela medida, com relação àquele caso ali, né, que a medida vai durar para sempre. Não é que a medida dura para sempre, a medida ela realmente tem um tempo indeterminado, só que ela vai ter um tempo indeterminado para aquela situação e para aquela violência que ela sofreu, se perdurar a violência. Claro que se não perdura mais a violência, aquela medida protetiva contra aquele agressor, ela não vai existir mais, ela vai cessar. Mas nada também impede, se aquela mulher, com relação àquele agressor, sofreu outro tipo de violência, ou se ela permanece, uma ameaça, ou às vezes um crime, por exemplo, uma violência psicológica ou patrimonial, ela pode pedir outra medida protetiva com relação àquele agressor. Ou ela pode pedir a continuidade daquela outra medida que já existia, se perdura, por exemplo, no caso de ameaça. Às vezes ele ameaçou lá atrás, há 5 meses atrás, mas continua perdurando a situação de ameaça. Aí a medida ela vai se prolongar no tempo. Então é bom ficar atento, porque às vezes a pessoa passa por uma situação
acontece e você acha que teve uma medida, ela é para sempre. E é o que você acabou de explicar. Ficar atento a esses detalhes, então. Sim. Legal. A violência psicológica, né, muitas vezes deixa marcas invisíveis. Como ela afeta a autoestima, a saúde emocional e a vida da mulher? Nossa, eu acho que dentre as violências é a pior. A pior. É a pior. Se ela é escondida, ela é silenciosa? Ela é seria? silenciosa. E a que mais impede que a pessoa saia da situação. Ah, é? É a que impede que a mulher saia, porque o agressor, ele vai minando a vítima. Né? Ele começa ali com uma coisinha simples, De forma uma sutil. palavra sutil. Aí, quando a pessoa rebate, né? A mulher rebate, ele fala, não, que isso? Eu não falei isso pra, né, por mal. Eu falei isso porque eu gosto de você tá exagerando. Aí depois ele já começa a falar que ele não falou aquilo, que a mulher é louca, né? Então, essa violência psicológica é a pior. Porque vai de um romântico arrependido a um psicopata, um então. ciclo, né? É um ciclo. Nossa. Porque a física, ela deixa a marca, né, no corpo. A moral, geralmente, também, ela caminha ali junto com a psicológica. Sim. A patrimonial, geralmente, ela deixa rastros também. Que é a questão do dinheiro, quando ele transfere, ou toma o cartão da mulher, ou controla a conta dela. Geralmente, ela deixa rastro. Sim. Mas a psicológica, não. A não ser que ele fale na frente de alguém, mas normalmente não fala. Põe a pessoa como Ele põe a pessoa como louca. E ele fala sutilmente, né? Durante ali o quatro paredes, Pessoa né? que você Dentro de nunca casa. imagina. Pessoa que você nem imagina que é daquele jeito. Pratica E a pessoa isso dentro de casa. pratica esse tipo de violência. É assustador, né? De arrepiar, né? Sim, Vocês sim. falarem assim. E Vocês aí, que convivem mais. Né? e o agressor, ele vai minando a vítima, né? Que a pessoa, ela não consegue sair daquilo ali. Aí, quando ela tenta sair, ele volta como, né, o galanteador, o Dom Juan, o bonzinho, né? E aí ele melhora o comportamento. Aí a mulher tenta dar uma chance para ele, aí passa um tempo, ele começa todo aquele ciclo de novo. É o que a gente chama, né, do ciclo da lua de mel, né? Que a pessoa, o ciclo vai e volta, né? Sim, tem a sim. lua de mel e depois vem a agressão, aí vem o arrependimento, a lua de mel, aí a agressão, né? E assim vai. E quando a mulher vê, ela já tá num ciclo que ela é praticamente impossível de sair. Às vezes tem entendeu? anos e anos e anos que acontece esse ciclo. E a pessoa não consegue. De arrepiar, tá vendo, amigo ouvinte? Vamos depois, vocês, além de dar aí um joinha, pega o link desse programa e manda para alguém que você sabe que pode estar sofrendo, para a pessoa assistir as orientações das doutoras aqui, Sim. que isso é muito importante. Não só para mulheres, né? Claro. Manda não só para mulheres, manda para homens também. Sim. Que às vezes pode ter homens que estão praticando violência contra a mulher e nem tá sabendo. E vai ser pego de surpresa, né? É. Tem que ter mais cuidado mesmo, realmente. Olhando para nossas crianças e para o futuro delas, né, doutora? Como que a gente pode educar as crianças, adolescentes, para que cresçam valorizando o respeito, o diálogo, a igualdade, prevenindo futuras situações de violência? Você acha que a sociedade está pensando nisso, está trabalhando nisso? Existe isso? Como que você vê? Você também, Brenda, por favor. Olha, a gente vê pela internet, tem dois movimentos, né? Tem um movimento ali das pessoas, das mulheres, né? Vou falar aqui as feministas e ali quem é adepto e apoia. E tem, do outro lado, um movimento mais voltado para esse movimento aí conservador, esse red pill. Então, o que acontece? A gente vê muito assim, a gente luta para que mude a sociedade, mude esses comportamentos. Não é só para a gente agora, não. Sim. Eu, você, a Brenda se beneficiar dessa situação. É para, principalmente, os nossos filhos e os nossos netos. Para aqueles que virem, né, beneficiarem de uma situação melhor, de um mundo sem violência, né,
principalmente violência contra as mulheres, contra as crianças. Sim. Só que eu vejo assim, a gente tem que começar a educar, claro que a gente, né, faz palestra, fala para homens, fala para as mulheres, adultas, tudo, até para conscientizá-los. Mas a gente tem que buscar muito lá na base, com as nossas crianças, né? Porque aquilo que você aprende ali naquela primeira educação, eu acho que é muito, muito importante. É coisas que você leva para a vida. E quando você trabalha na base ali, você tem a chance de transformar a vida daquele menino, daquela menina, né? Você ensinar para aquela menina que ela, né, tem que se valorizar, que ela não pode aceitar que um homem, né, vai mandar para ela, que um homem vai poder agredi-la, que vai poder tratá-la como um objeto. E também ensinar para os nossos meninos, dar o exemplo e ensinar para os nossos meninos que em mulheres você não bate, né? Que você tem que tratar, não só em mulheres, em qualquer pessoa, você tem que tratar com educação, com respeito, né? Não praticar a violência, que não existe isso, que o homem achar que ele manda no corpo da mulher. Então a gente tem que educar desde criança, porque é ali naquela primeira idade, né? Nos primeiros anos ali até os 14 anos, que você vai moldando essa criança sobre isso, né? E falando sobre isso, eu lembrei de um fato muito interessante esses dias. Eu sigo muita página, gente, né? O pessoal da TV, o Publicano, muita página de mulheres feministas. Aí eu sigo a Mila Lacombe, que é jornalista, escritora e feminista. E aí eu até vi ela falando de um caso que eu não tinha visto ainda, porque eu não sigo a pessoa. Mas aí ela falou e eu fui lá e entrei no vídeo para poder ver o vídeo, que é do Zé Felipe, que é o ex da Virgínia, que saiu um vídeo dele na internet com o filhinho dele, um menino menos de 2 anos, e é perguntando para o menino, o que você vai dar para as mulheres quando você crescer? Aí ele falou, vou dar pau. Né? Então, assim, gente, a gente fica chocada, horrorizada de um pai publicar isso, vivenciar isso ali num momento que era íntimo da família deles e ainda publicar no Instagram um tipo de coisa dessa. E o inocente que não sabe o que está falando. E o que ele está ensinando pro filho dele? Que mulher merece pau? Que mulher merece apanhar? Que mulher, né, que tem que ser tratada assim? Né? Então, pensa bem, o que essa criança vai levar para a vida dela? Está começando errado, né, amiga? Já está começando errado. Sim. Pois é, e assim, doutora Brenda, já teve uma evolução muito grande, se pensarmos, que a Lei Maria da Penha faz... põe mais para lá o copo, senão vai sair na câmera. Vai sair... está fazendo 20 anos. Sim. Então vamos pegar aí que até o Zé Felipe, que não é tão velho nada, né, na sua pré-adolescência ali, você está falando dele, ele já sabia que isso ia dar problema. Bater numa mulher, né? Sim. Então assim, você vê ele ensinando isso para o filho errado. E a Lei Maria da Penha freou talvez muitos aí na hora de levantar a mão. Sim, com certeza. Ou levantar, né, qualquer coisa para jogar na mulher, pensar 2 vezes, porque a gente se vê muito, o pessoal fala hoje na sociedade, as únicas coisas que dá cadeia, pensão alimentícia e Maria da Penha. Sim. Isso é muito comum em qualquer roda de homens, né? Então, há um certo receio, um certo medo, né? Além da Maria da Penha, ela é a única mais completa ou existe mais algumas medidas preventivas, né? Que a justiça pode conceder para garantir a segurança da vítima e dos filhos? Ou ela é a principal? Não, a Lei Maria da Penha, ela é a lei principal, né? A condenação Isso. depois de pego ou não? Como explica? Não, a Lei Maria da Penha, ela vem tratar sobre essa questão da violência contra a mulher. Contra a mulher, em geral. Mas a gente, né, tem o Código Penal, né? Por exemplo, tem dentro do Código Penal agora o feminicídio, que antes existia o homicídio, mas não existia um homicídio específico contra a mulher na situação
que é contra o gênero, né? Sim. Pelo Então, fato de ser mulher. pelo fato de ser mulher, pelo gênero mulher. Sim. Então, hoje a gente tem, o Código Penal vem, né, com um artigo específico falando do feminicídio. Mas por quê? Depois que a Lei Maria da Penha, né, foi promulgada, que a lei passou a valer, né, que aí sim teve a mudança, né? A legislação foi evoluindo junto. Aí tem outras leis, como, por exemplo, a lei que leva o nome da Carolina Dickmann, né? Ah, já existe então? Existe. Então tem outras leis, né? E que aí vai acrescentando artigos no Código Penal também, entendeu? Então, outras leis que foram criadas, mas após essa criação da Lei Maria da Penha, entendeu? Então, assim, na verdade, a Lei Maria da Penha, ela está em constante evolução. Tá. Ela não nasceu pronta do jeito que ela está hoje. Ela nasceu e ficou sendo a mesma, não? Não, sempre está sendo acrescentada. Isso, tendo melhorias, ótimo, entendeu? ótimo. Então, assim, ela é uma lei muito importante por isso, porque ela é uma lei, na verdade, o caso Maria da Penha, depois se os nossos ouvintes quiserem pesquisar, ela é uma lei que foi criada por causa da Maria Penha, caso real, por causa da Maria da Penha, né? O Brasil foi condenado internacionalmente, no caso dela, por causa da morosidade em condenar o agressor dela. Ela teve que recorrer, né, à Corte Interamericana, e aí o Brasil foi condenado. Com a condenação do Brasil, o Brasil foi obrigado a criar uma lei, legislação que protege isso. uma legislação específica de proteção à mulher. Então foi onde foi criada essa lei, que levou o nome dela por causa de ser o caso específico dela, entendeu? A próxima pergunta, então, doutora, tem muito a ver com o que você está falando. O que muda quando a sociedade deixa de tratar a violência, né, doméstica como um problema privado e passa a entendê-la como a responsabilidade de todos? Eu acho que muda muito. Muda sim. Da água pro vinho. A gente só tem a ganhar, né? Sim. Porque a partir do momento que eu sei que o meu vizinho bate na esposa dele e eu não faço nada, né? Eu meio que tô sendo conivente, contribuindo com aquilo. Antes a gente tinha um ditado: em briga de marido e mulher, ninguém mete colher. Não, agora mete colher sim. Se você sabe que a mulher tá apanhando, né? Chama a polícia. Pra ele, né? Isso, chama a polícia. Por quê? Aquele homem ali, ele tá agredindo aquela mulher, ele não tá colocando só a vida dela em risco, pode estar colocando em risco a vida dos filhos, né? Crianças, menores. E de outra mulher que ele vier. De outra mulher que ele vier relacionar. Porque a gente sabe estatisticamente que a maioria dos agressores, quando eles, né, respondem o processo lá, praticam a violência contra uma mulher específica, ele repete no próximo relacionamento. Isso. Ele sempre repete. Várias vítimas. Então, às vezes, nós conversando, doutora, né, quando você fala você vê aqui no Conexão, né, logo no início, você falou uma coisa interessante, depois deu Ibope, que é quando a criança vê o pai agredir a mãe aceita. Sim. Ele cresce achando que pode agredir as mulheres da vida dele. Se aquilo não for corrigido ali, né, na educação dele, ele acha que é normal. E a mulher, a filha do casal, vendo a mãe apanhar e não fala nada. Que ela aquele tipo de homem, que a realidade é aquela, que é aquele tipo de homem que ela merece. Sem contar que ela vai atrair também esse tipo de homem pra vida dela, né? Sim, ela vai repetir os padrões, né? Porque aquilo se naturalizou dentro da família. É normal, é comum. É comum, né? Então, assim, quando eu, como privado, né, interfiro ali naquela situação, eu tô quebrando, às vezes ajudando a quebrar um ciclo. Exatamente. Né? Então, assim, quem ganha? A sociedade. Perverso, né? A sociedade. Que eu vou tirar aquele agressor, né, daquela situação ali, ele vai ser preso, vou tirar aquela mulher daquela situação e outras mulheres, que às vezes não vai se repetir, entendeu? É muito importante, amigo ouvinte. Então, vou repetir de novo, além do seu joinha,
e também se inscrever no nosso canal. Manda o link para quem você acha que, né, esteja precisando de escutar essa nossa conversa aqui. Pede a pessoa para se inscrever também no canal e replicar esse link, porque é o que nós estamos falando aqui, é uma utilidade pública, se for pensar bem. Sim. Nós vamos trazer aqui psicólogos do Conexão, nós vamos trazer sociólogos, pessoas que, para falar, né, do tanto que isso machuca a alma e o emocional das pessoas. Mas aqui estou falando com duas peritas em lei. Né? Então você vê que quando a lei também está de olho, né, amigo, se você está aí achando que está impune, toma cuidado. Não é, doutora? Sim. Na sua experiência, né, de vocês, quais são os maiores desafios que ainda precisam ser superados no combate à violência contra a mulher? Sempre tem, né? Tem. A Maria da Penha está sempre em construção. Então, sim. Deixa para vocês. Porque a lei, ela é criada após o fato concreto. Então, sim. Por que a lei está sempre em evolução? Sempre quando acontece alguma situação diferente, a lei, né, ela vem se adequar, né, para que os próximos casos já exista ali aquela tipificação. Sim. Então, assim, a maior dificuldade hoje, eu acho que a gente tem na questão da violência, é uma resposta efetiva para a vítima. O judiciário, apesar da gente trabalhar, né, no meio, sermos advogadas, a gente sabe que uma resposta efetiva para a vítima ainda é muito difícil. Por quê? Eu não falo, não é porque os juízes não querem fazer, é porque temos poucos juízes. Nós temos muitos processos, nós temos muitos casos, né? E os juízes, eles não trabalham só com processos criminais, não é só processo de violência contra a mulher. Então, assim, a resposta do judiciário, às vezes, é demorada, entendeu? É devagar. Então, às vezes, aquele agressor, antes dele responder aquele processo, aquela denúncia ali daquela vítima X, ele já está praticando a violência doméstica contra uma outra mulher. Entendi. Ele já está praticando a violência contra a mulher, entendeu? Tem alguma consequência e continua. Porque o processo é tão demorado, ali as primeiras medidas ali da medida protetiva, retirar a vítima, né? Fazer o acolhimento, essas primeiras medidas, elas são rápidas. Mas depois acaba que o processo ele é lento, tem todo um procedimento, claro. A responsabilização mesmo da pessoa. A responsabilização daquele agressor, muitas vezes ela é demorada, demora a chegar, e quando chega não é tão efetiva. E aí vai ver o homem já praticou violência, né? Aquele agressor já praticou violência e continua praticando contra outras mulheres. Existe, doutoras, né, no meio das corporações, por exemplo, quando você chega lá, a mulher chega, vamos supor que ela vai de livre e espontânea vontade para fazer a denúncia, né? Como é que é o acolhimento nas polícias, por exemplo? Uma boa, ou como a maioria homem acha que talvez existe algum certo machismo por parte de alguns ou não? Olha, eu participo de vários grupos e as colegas advogadas falam, em outras comarcas acontece. Na nossa comarca, graças a Deus, nós temos um efetivo muito bom. Tanto da Guarda Municipal, a gente tem uma sargento que, eu não sei se ela ainda está trabalhando na guarda, na patrulha da violência contra a mulher, que é a sargento Kátia, é ótima. Na delegacia da mulher também, o acolhimento, o atendimento, né? Na DEAN, é muito bom. Temos lá uma psicóloga muito boa, o Dr. Wagner também é muito bom. A psicóloga que atende lá, a doutora Sandra Amaral, é ótima. Faz um atendimento assim, de excelência, a vítima se sente muito bem acolhida. E a PM e a Guarda Municipal também, o atendimento é muito bom, entendeu? Porque aqui na Mas nunca ouvi falar de algum problema. Não, a gente nunca teve nenhum problema com os policiais, mas às vezes a morosidade do judiciário mesmo. Agora, eu vejo algumas colegas falando de casos que, né, já acompanharam na DEAN, que às vezes, assim, tinha uma vontade de... Na DEAN não, na Polícia Militar, uma vontade de lavrar o boletim, mas na nossa comarca, graças a Deus, a gente tem tido uma resposta
muito boa do efetivo da Guarda, da Polícia Militar e do pessoal da DEAN. Eu vejo que vocês têm uma experiência muito grande, né, nessa área, isso é interessante. Quais são os maiores desafios que precisam ser superados no combate à violência contra a mulher? Existe? Uai, eu acho Um assim, específico ou não é um conjunto da obra mesmo? eu Precisa acho que ser é um conjunto. Acho que primeiro a gente tem que começar, eu acho que o governo teria que investir mais na educação de base mesmo. Eu acho que teria que ter até uma matéria específica falando sobre violência contra a mulher. Sim. Né? Então, começar na educação, educando as nossas crianças e adolescentes. Outro desafio é uma celeridade maior no caso dos processos. Os processos serem mais céleres e efetivos. E na denúncia também. E na denúncia também. Então, assim, a gente trabalhar mesmo com campanhas, né? Sempre não deixar só para o agosto, né? Para o agosto lilás, para falar, as informações. compartilhar informações, ajudar as vítimas, né? Quando vê que uma mulher está passando por uma situação de violência, ser uma rede de apoio. Aqui em Nova Serrana nós temos a rede de enfrentamento à violência contra a mulher. Eu faço parte da rede, né? Como representante da OAB. Então a rede, ela não é só o judiciário, não é só o pessoal da delegacia. Isso. A rede, ela trabalha com todos os equipamentos do município. Ela tem psicólogos, tem os CRAS, tem os CREAS, tem a Secretaria Municipal de Educação, né? Tem um representante de cada área. Tem na área da saúde, tem a OAB, tem o judiciário, promotoria de justiça, né? Juiz. Então, tem muitos órgãos que compõem, né? Especificamente ali a rede que compõe para tentar esse combate mesmo à violência. Então, os desafios é a questão da educação, a questão do judiciário, né? Então, assim, são muitos. Mas eu acho que se a gente conseguisse melhorar nessa questão do judiciário, ter um atendimento mais célere e levar essa questão da pauta da violência contra a mulher para as crianças, eu acho que a gente já teria um avanço muito grande. Que bom, que maravilha, que conteúdo bacana esse podcast nosso. Amigo ouvinte, fala sério, hein? Doutora, para aquela mulher que está sofrendo, doutoras, né? Para aquela mulher que está sofrendo de violência, que viu o podcast até agora e achou maravilhoso, viu que, né, o cidadão que está espancando ela está com os dias contados, mas o que ela tem que fazer? Né? Mas ela está com muito medo. O que é o primeiro passo que ela tem que fazer? Doutoras, por favor. Olha, se essa mulher quer fazer a denúncia, né, ela está passando por essa situação, ela pode fazer a denúncia na delegacia da mulher. Ela E vai... tem aqui em Nova Serrana hoje. Isso, tem. tem. Pessoas que sabem que não tem, existe. Viu? A nossa delegacia da mulher, ela fica em frente à delegacia da Polícia Civil. Então, a mulher pode fazer o boletim de ocorrência. Com o boletim, ela vai na delegacia da mulher, ela vai ser atendida, muito bem atendida. Lá, né, ela vai ser atendida por mulheres, né, por uma psicóloga. É uma escuta especializada que a doutora Sandra Amaral faz. Então, ela vai ser atendida e o caso dela vai ser ouvido. E dependendo da gravidade da situação, essa mulher vai ser colocada até em acolhimento. Olha só. Né? A gente aí é encaminhado para o CRAM, né? O CRAM é mantido dentro da Secretaria de Desenvolvimento Social da Prefeitura e o CRAM vai fazer o acolhimento dessa mulher e dependendo ela pode, né, até ir para fora da cidade para, no caso se tiver, né, risco de vida, para ela se sentir segura. E uma coisa que eu falo sempre quando as mulheres me procuram e falam, olha, eu tô querendo divorciar, eu tô passando por uma situação de violência, tal, e eu ainda nem fiz a denúncia, tal, colha o máximo possível que vocês derem conta de provas. Documentos, vídeo, mensagens, vídeos, fotos, se houve agressão, registra, tudo, junta tudo. Porque isso é muito importante para que esse agressor seja penalizado. Testemunhas também? Sim, pessoas testemunhas. Que estejam dispostas a testemunhar sim, a favor dela? porque às vezes a mulher ela está passando pela violência
e ela vai lá e registra, né, a ocorrência e faz a denúncia na DEAN, mas ela não tem nenhuma prova. E às Até que a vezes pessoa fica isolada também. isso. E às vezes a mulher tem a medida até negada, Sim. né? Por causa de situações que ela não consegue comprovar. Então, o máximo de provas que você conseguir reunir, isso é o ideal para você fazer a denúncia. Mas, claro, se você estiver passando por uma situação de violência, se não tiver também as provas, pode fazer a denúncia, né? Até para resguardar a sua vida, né? E um Até detalhe, se né, investigar. doutora Rosimira, a pessoa que está naquele sofrimento, né, doutora Brenda, ela chega lá na delegacia da mulher, ela conversa com a psicóloga, que é especializada nessa área, vai abrir um monte de coisa que, de repente, ela acha que está tendo uma violênciazinha, ela está quase sendo morta, e nem ela sabe. Sim. Então, aquela conversa ali na delegacia da mulher vai abrir a cabeça dela de um jeito que vai ser ótimo também. Sim. A psicóloga, ela é especializada nessa área e ela faz essa escuta, né? Ela tem toda uma preparação, ela é especializada mesmo, a escuta, tanto que é chamada de escuta especializada. Sim. Né? Tem toda uma preparação para ouvir essa vítima. É igual você falou, tem casos que a mulher nem sabe que ela está passando por violência. Por exemplo, casos de violência patrimonial são os que as mulheres, assim, menos têm noção de que é violência, entendeu? Homem reter documentos da mulher, né? Documentos como, por exemplo, cartão de crédito. Eu até tive um caso que eu comentei com você no podcast do ano passado. Foi, eu lembro. Maravilhoso. A mulher que trabalhava e ela tinha que mentir pro marido quanto que ela ganhava. Tipo, se ela ganhasse 3 mil, ela tinha que falar pra ele que ela ganhava 2.500. Isso é horroroso. Tinha que pegar o dinheiro e colocar na mão dele. Que Meu ele Deus. controlava todo o dinheiro dela. Aí ela contou pra minha irmã, né? Trabalhava com a minha irmã. Contou pra minha irmã que ela mentia o salário, que ela tirava um pouquinho, que dava pra ela comprar às vezes uma roupa diferente, uma calcinha que ela queria, fazer uma unha, ou comprar um batom, porque ele não deixava ela comprar nada. Ela tinha que colocar todo o dinheiro na mão dele e ele administrava sozinho, falando que era pelo bem da família, pelo bem do casal. Meu amigo ouvinte, a nossa sociedade está aqui em busca desse bate-papo aqui, mostrar para você, amigo ouvinte, a evolução que nós estamos tendo, de convivermos bem, né, de sermos uma sociedade da paz, da harmonia, do amor, do bom convívio, do bom relacionamento. Você não precisa ficar aí apanhando, amiga. Se você está aí, né, apanhando, sendo espancada, Ficar ouvindo pastor e padre falando que você precisa ficar num relacionamento abusivo, que tem que restaurar a sua família. Não existe isso, gente. Não fique numa violência, né, numa situação de violência, num relacionamento tóxico por causa de religião, viu? Procure apoio, procure ajuda. Isso é muito importante. Não fique nesse relacionamento para preservar casamento ou família, né? Olhe para você e pelos seus filhos. Isso. Olhe para você, olhe para os seus filhos, cuide de você, saia desse relacionamento. Melhor preservar a sua vida. E o que chamar de preservar, quando essa violência está afetando o menino, a menina, como falamos agora há pouco, Sim. né? O que é o sentido de preservação aí, né? É bom para a gente também pensar sobre isso, né? Então, estamos aqui chegando no final, e eu queria que vocês também falassem para mim como cada um de nós, né, podemos contribuir para construir uma sociedade onde as mulheres vivam com mais respeito, dignidade, segurança e, por que não dizer, com um amor que toda mulher merece. Como podemos fazer isso? Eu, né, particularmente, que eu pediria aqui aos nossos ouvintes, quem está assistindo a gente, né, além de você não praticar, você homem, não praticar a violência contra a mulher, você mulher não ficar nessa situação de violência, procurar ajuda, você ensinar para o seu filho, para a sua filha, né, que não se deve praticar a violência contra a mulher, né, para a gente viver numa sociedade mais harmoniosa. Eu sempre falo com meu filho, eu falo com ele assim, que se ele for, né, um bom marido, um bom pai, né, para mim já tá ótimo, porque
minha missão já tá feita, tá cumprida. Porque eu ensino ele para isso. Eu ensino ele isso, entendeu? Porque eu falo com ele, eu fui casada durante 18 anos, nunca meu marido levantou a voz para mim. Não, minto, teve uma vez que ele levantou a voz para mim, eu falei, é para nunca mais. Falei com ele, olha, é para nunca mais. Né? Então, assim, eu falo com ele, olha, vejo o exemplo, né, do seu pai, né? Foi uma pessoa, assim, durante os 18 anos que fomos casados, nunca teve nenhum tipo de violência, nem verbal. Então, a gente ensinar mesmo os nossos filhos, ensinar as nossas crianças, porque elas são o futuro. Se hoje a gente está tentando combater a violência, né, o que já está sendo, que já, a gente está vivendo aí, que já foi praticado, quem sabe no futuro a gente nem vai ter mais essa violência. Essa necessidade. Quem sabe os crimes, né, feminicídio, os crimes da Lei Maria Penha, nem precisar dessa legislação, né? Exato. Porque vai ser zero. Igual a gente conseguiu evoluir na área de saúde, né? A gente conseguia evoluir também nessa questão na área jurídica, né? Da violência contra a mulher. De não existir mais processos, né? De processos lá de medidas protetivas. As mulheres não terem que se preocupar. Eu vou sair à noite. Eu fico assim, chocada da mulher ter que se preocupar se ela vai sair à noite porque ela é mulher. Sim. Você pensa bem? A mulher preocupada com qual roupa. Ela já tem na cabeça que ela está correndo um risco de vida. Porque ela é mulher. Com coisas que os homens nem pensam. Nem pensam. Tipo, eu vou colocar uma roupa. Nossa, eu tenho que me preocupar se essa roupa ela tá chamativa ou não. Né? Porque eu posso sofrer uma violência. Então, o horário que a gente sai. Sim, horário, roupa, né? Até o jeito que você às vezes cumprimenta a pessoa, né? E responde mensagem, né? Pra pessoa não achar que você tá ali flertando com ela. Então, isso é uma preocupação da mulher que os homens não passam, que você não passa, que homem nenhum passa. Então, assim, é difícil viver como mulher no Brasil hoje, né? No mundo, mas principalmente no Brasil. Então, meu sonho, né, é que a gente tivesse um Brasil, um mundo que futuramente as mulheres pudessem viver sem se preocupar com isso. Né? Que nem os homens vivem. Igual os homens vivem, livres. Agora eu queria fazer uma pergunta provocativa. Primeiro agradecer você, Brenda. Obrigado por estar participando aí. Obrigado, doutora Rosimere, mais uma vez, né, parceirona nossa aqui no podcast. Mas eu tenho que fazer uma pergunta que me veio na cabeça aqui agora, amigo ouvinte. Tem muitas mulheres treinando Muay Thai, Jiu-Jitsu, Taekwondo, Kung Fu, né? E às vezes muitas podem estar treinando até escondida, né? Dos seus parceiros. A legislação, um caso de uma violência de um companheiro, né? De tentar agredir a companheira. E ele que vai tomar uma surra da patroa, isso compromete ela de frente a um juiz, doutor? Ou não? Não. É a defesa? Como é a defesa? Ela não vai chegar e bater nele, não. Se ela está se defendendo, se ela está se defendendo, né? Por isso que essas artes, né, marciais, como técnicas de defesa, são instrumentos de defesa. Né? A gente estava agora para ser aprovado, não sei se já aprovou a lei do spray de pimenta, né? Para a mulher poder usar. Então, assim, eu não pratico, mas eu acho muito interessante as mulheres que praticam esse tipo de esporte, né? Porque é um meio, uma medida delas se proteger. Essa informação, amigo ouvinte, que está aí nos assistindo agora no finalzinho, não é para você também, né, entusiasmar, não. Mas para saber que a justiça não vai te condenar se amanhã, né, numa situação de desconforto, você se defendendo, né, tiver que visitar o seu amado lá na UPA, né, sem problema. Muito obrigado, queridas, obrigado, amigo ouvinte. Até um próximo episódio. Nós que agradecemos. Né? Se Deus